Olha, nós aqui na Folha Educativa na TV, sempre com novidade para você. Estamos aqui hoje com uma pessoa incrível, o Pedro Aguiar Júnior, um menino que eu conheci há anos atrás e hoje ele é médico. Muito obrigada, Pedro, por estar conosco aqui na Folha Educativa. Eu que agradeço o convite. Ele fez clínica médica em cancerologia, né, Pedro? Ele fez um estágio na Royal Marsden de Londres, é isso? Um mestrado em tecnologias aplicadas em saúde na Unifesp, é isso, Pedro? Isso. Muitas coisas, gente, né? Mas o mais bacana é que, assim, além de tudo, um médico novo como o Pedro já trabalha em clínica, na clínica de oncoterapia de Santos, isso. Num hospital privado nipo-brasileiro. Vai me corrigindo, Pedro. No Heliópolis, em São Paulo, que é um hospital público. Ele também é palestrante, consultor de laboratórios, entre outras coisas, especialista em pulmão, né? Câncer de pulmão. Isso. Hoje minha área de estudo maior, mais forte, é câncer de pulmão. Que é o que nós vamos nos especializar aqui na nossa pergunta, e também sobre cânceres de tumores gastrointestinais, é isso? Isso. Porque a Folha Educativa na TV hoje traz esse assunto super importante na questão de saúde, né? Hoje nós temos pelo menos algum amigo, algum parente que já teve ou está com câncer, né, Pedro? Isso. É um índice muito grande, né? E a gente então está hoje com o Pedro aqui. O Pedro é um menino de ouro porque ele acabou de ganhar esse ano um prêmio. Ele vai explicar aqui pra gente, esse ganhador do prêmio da Sociedade Europeia de Oncologistas, né? Para jovens, young oncologistas, né? Em Copenhague, na Dinamarca. Fala sobre esse prêmio, vamos começar sobre isso. Esse prêmio é uma iniciativa da Sociedade Europeia que, em parceria então com o grupo de jovens oncologistas, estimula os jovens oncologistas a analisar criticamente os estudos mais recentes, os estudos mais importantes de oncologia. E aí, em novembro do ano passado, eu publiquei um artigo na Sociedade Europeia, fazendo uma crítica, na verdade uma revisão, uma crítica construtiva de um artigo de vacinas antitumorais para câncer de pulmão. Na verdade, foi o primeiro estudo com a primeira vacina, uma das primeiras vacinas antitumorais para câncer de pulmão. E aí, em abril desse ano, eles resolveram criar uma nova iniciativa, foram além de ter essa iniciativa que já dava uma exposição legal, já abria a mente dos jovens oncologistas para essa visão crítica, eles foram além e resolveram selecionar um dos participantes, um dos contribuidores para poder dar esse prêmio. E eu acabei ficando muito feliz, muito surpreso quando eu fiquei sabendo que eu tinha sido escolhido, que eu tinha sido premiado. E aí ganhei a inscrição do congresso, a viagem até Copenhague, foi realmente uma emoção muito grande, foi muito legal. É um médico jovem, né? Já com um prêmio, quer dizer, promissor, Pedro. E nós temos orgulho aqui, porque você que da nossa cidade estudou na Praia Grande, né? Então, no nosso ambiente, sair um doutor renomado assim para nós é um orgulho, né? O que se dá a esse sucesso, Pedro? Lá atrás, quando você estudava, eu já soube que você era também professor dos alunos que não sabiam as coisas lá no colegial. Teve essa parte na sua vida? Eu acho que com certeza isso conta muito. A educação é uma questão fundamental, né? Eu acho que se destaca quem é bem educado, né? E educado no sentido da educação fundamental mesmo, português, a matemática, as ciências básicas, e porque essa é a base que a gente acaba levando para a vida toda, né? Então eu tive a sorte de ter mestres bons, né? Não é só aprender as matérias básicas, mas ter lições de vida mesmo, de moralidade, de postura. Eu acho que isso fez muita diferença. Agora, hoje, o que eu sinto que faz a diferença para mim, pelo menos, é uma questão de dedicação. Aquela história da 99% de transpiração e 1% inspiração é pura realidade, né? Eu acordo muito cedo. Hoje, por exemplo, você acordou 3h30 da manhã. 3 da manhã eu já estava acordado, porque já tinha capítulo da Sociedade Brasileira para entregar, que vai sair a diretriz nova de câncer de pulmão, e me convidaram para escrever. Eu fiquei feliz, porque, né, jovem, do jeito que eu sou, ser convidado para isso. E tem prazo, tudo isso tem prazo, e tem que entregar rápido. Então, e eu sabia que eu tinha um evento para ir em São Paulo, tinha outro evento aqui. Então, acordei bem cedo, já comecei a fazer minhas atividades logo cedo. Tem que estudar também para poder se atualizar, tá sempre tendo uma visão atualizada e crítica do que está acontecendo na oncologia, porque hoje
A oncologia, ela representa aí 50% das drogas que são lançadas no mundo são para oncologia. Então é uma dificuldade muito grande você se manter atualizado na oncologia. Então você tem que estudar, além de trabalhar, de cuidar de doente, de fazer pesquisa. Isso ainda é uma novidade, né? Tempo. Quando eu terminei a residência, quando eu estava em treinamento, eu estava blindado pelos meus professores, pela minha faculdade. Quando acabou o treinamento, aí não tem mais a blindagem. É por tua conta e risco. Então além de tudo isso, ainda tem que atender os doentes. Então no Heliópolis, por exemplo, eu tenho uma atividade bem intensa, um volume de pacientes muito grandes. Que é o público. Né? E tem que ajudar esse povo do jeito que dá, da melhor maneira possível. Eu acho que a gente até consegue fazer um trabalho bom dentro do possível. Eu sei que a sua especialidade é pulmão, mas eu ouvi no seu currículo que você trabalha com câncer ou fez um mestrado de tumores gastrointestinais, é isso, Pedro? Isso. E aí, assim, a minha pergunta para você existe muita incidência, né, nesse câncer. E isso tem a ver com a alimentação, com a questão de reeducação alimentar, alguma coisa nesse sentido? Tem a ver sim. Hoje, os tumores gastrointestinais, principalmente o câncer de colo e reto, né, que são os mais baixos, eles são, para a mulher, por exemplo, é o segundo mais comum, principalmente dependendo do nível social. O nível social mais elevado, o câncer de colo de útero é menos comum, e aí o câncer de colo e reto acaba sendo mais comum. E para homem não, o pulmão acaba superando. O primeiro é sempre próstata no homem, mama na mulher, mas com certeza colo e reto está ali no top 3, e eles têm uma relação sim. Já teve o ano passado aquela divulgação daquele estudo das carnes embutidas, das carnes vermelhas, né? As carnes embutidas aumentam aí 20 vezes o risco, as carnes vermelhas aumentam bem menos o risco, só quando o consumo é muito elevado para poder aumentar o risco. Não seria interessante, eu pergunto para você, nós estamos fazendo um trabalho na escola para que as crianças tenham essa nova reeducação alimentar? Porque hoje, com essa pressa toda, a gente entende que é tudo muito rápido, então enlatado é tudo mais prático, a comida food é mais prática, sabe? Aquela coisa de rapidez. Então, da gente ter uma matéria mesmo, ou algum ponto lá para a gente falar sobre isso, fazer esse trabalho. Eu acho que sim, eu acho que seria importante, inclusive até uma coisa mais radical, talvez política pública, uma coisa mais verticalizada. Política pública. Porque... Iniciar talvez nas creches mesmo, lá com os pequenos e vir... Nós já tivemos um trabalho aqui em São Vicente há uns anos atrás, depois eu não sei se perdeu, como toda política pública tem que voltar e a gente pede para que volte, mas de introduzir mesmo as frutas, as verduras, e é isso mesmo? Exatamente, porque a Sociedade Americana de Cancerologia já reconhece a obesidade como o segundo principal causa de câncer externa, causa evitável, só perde para o tabagismo. Então imagina, a obesidade está chegando perto do tabagismo, que todo mundo já sabe que é uma coisa muito perigosa, né? E a obesidade está chegando lá perto, está chegando junto. E para câncer de estômago, por exemplo, a gente sabe que a incidência vem caindo nos últimos anos, por quê? Antigamente as pessoas não tinham geladeira, aí tinha que comer alimentos salgados, né? Ficavam conservados no sal. Hoje em dia as pessoas têm geladeira, se alimentam com os alimentos um pouco mais frescos, e a incidência de câncer de estômago caiu bem. A gente sabe que em algumas regiões, por exemplo no Pará, as pessoas comem muito alimento salgado ainda, então ainda tem uma incidência alta de câncer de estômago lá. O sal faz mal. O sal, nessas concentrações muito altas, esses alimentos ficam, de maneira geral, eles são guardados, né? No sal. Carne de sol. Isso. Não faz muito bem, principalmente para o estômago, né? E aí as carnes embutidas e as carnes vermelhas, de maneira geral, já não faz bem para o intestino. Não que a carne vermelha não faça bem, é que tudo tem uma quantidade saudável, né? Se extrapolar essa quantidade saudável, aí realmente pode fazer mal, que geralmente gira em torno de 1 grama por quilo de peso da pessoa. Agora a carne embutida aí realmente faz mal mesmo, é melhor evitar. Salsicha. Por causa dos conservantes, de tudo que põe dentro, isso, né? Para ficar lá mais tempo. Perfeito. Ô Pedro, você fez um estudo com a comunidade indígena, eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. Esse estudo foi um estudo muito bacana, porque eu sou de formação lá da Unifesp e a gente tem um apelido jocoso, carinhoso de índio, né? Porque a gente tem um serviço de atendimento ao índio. Tá. E aí eu fiquei pensando, poxa, isso que sempre foi usado, né, de uma maneira pejorativa para cima da gente, foi, poxa, tá na hora de usar isso de um jeito positivo. Eu me associei junto com o chefe do departamento da medicina preventiva, o chefe do ambulatório dos índios, eu falei, vamos estudar então câncer nessa população? E a gente teve bastante dificuldade, porque os registros de câncer eles são todos precários no Brasil, até o INCA, que é o melhor de todos, ele é precário.
A gente tem os dados do Brasil... Na comunidade indígena é precário. E geral também. O índice de tudo que se tem deles. Mas a gente conseguiu fazer um estudo legal e a gente achou alguns resultados que já eram esperados, alguns nos surpreenderam. Então, por exemplo, o câncer que a gente viu mais frequente em mulher, diferente da população não indígena, que é mama, na população indígena é colo de útero, que tem a ver com as relações, com os hábitos sexuais mesmo da população indígena. Agora, no homem já surpreendeu que a incidência foi câncer de próstata, que já é a incidência normal mesmo do homem não indígena também. Mas a gente conseguiu, outra coisa que a gente vê é que 1/3 dos pacientes não se tratavam por questões religiosas, por questões culturais, porque eles acreditam que às vezes a própria doença é uma questão, uma maldição e acaba não fazendo tratamento. E isso foi muito ruim, porque esses que não se tratavam tinham um desfecho muito ruim, viviam muito menos que os outros. Então realmente a gente precisa voltar um pouco a atenção para esse povo. É que o Brasil é grande demais, então fica difícil você cobrir o território nacional todo. Mas esse povo realmente eles têm um diagnóstico tardio, eles têm dificuldade de acesso, com certeza. Para eles, para poder tratá-los melhor. Com certeza. Né? O Brasil precisa se preocupar um pouco com o que ele tem. E outras, são injustiças que foram construídas ao longo de 500 anos que a gente não vai resolver em 5, 6. Mas a gente precisa começar algumas iniciativas para resolver essas injustiças sociais com a população indígena. Você já começou. Né? Pelo menos entender o problema, né? Eu acho que parte daí, de alguém começar, de entender o problema, começar a fazer artigos. Eu sei que eu vi aqui que você tem 25 trabalhos publicados, 6 capítulos de livros, 46 apresentações em congressos nacionais e internacionais. O cara é uma fera, gente. Vocês não sabem, esse menino aqui parece que ele veio de outro planeta. É que ele também vivencia a vida 24 horas por dia, é isso? Eu tenho um time muito bom, né? Que trabalha, eu tenho pessoas que, desde a época da escola, pessoas muito boas, de intenções boas do meu lado. Então eu acho que isso acaba ajudando também. Então, a gente sozinho a gente não faz nada. Não, é uma equipe que faz as coisas, né, Então, Pedro? eu tenho um time bom, tem parceiros meus nos Estados Unidos, na Austrália, eu tenho alguns amigos na Geórgia. Ninguém trabalha sozinho. A gente trabalha uma equipe muito boa. Hoje, com o Skype, a gente tem essa possibilidade de trocar as informações, as pesquisas, e a gente faz isso mesmo. Então, aqui a Folha Educativa na TV trouxe hoje essa preciosidade para você, até para você pensar sobre todos esses assuntos que a gente vem falando, sobre essa questão de educação, sobre esse olhar para algumas situações de comunidades, como, por exemplo, a dos índios, que ninguém olha e nós temos que começar a olhar sim para isso antes que termine tudo, né, Pedro? Sim. E a gente vai e já a gente volta com um pouco mais só para você. Seus impressos dizem muito sobre sua empresa. Exija uma excelente impressão. Procure o melhor. Procure Arte Gráfica. Seu impresso no lugar certo. Folhetos, cartazes, folders, pastas, livros e revistas com acabamento e cortes especiais. Solicite um representante sem compromisso. Arte Gráfica. Solução para seus impressos. Solo Viaggio Disque Pizza, com mais de 80 opções entre pizzas doces e salgadas. Há mais de 20 anos você nos recebe em sua casa. Agora é um prazer abrirmos nossa casa para receber você. Avenida Bernardino de Campos, 659, pertinho da praia. Delivery 0800 12 19 17 ou 3284 5602. Atendendo seu pedido desde 1993. Solo Viaggio. Aqui, todo dia é dia de pizza. Armazém São Judas Tadeu, especializado em comercialização de produtos naturais. O Armazém São Judas Tadeu oferece uma diversidade de produtos naturais da mais alta tecnologia e procedência para apoiar sua maneira de se alimentar e viver melhor. Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 404, Vila Belmiro Santos. Telefone 13 3394 0373. Armazém São Judas Tadeu. Estar pertinho do seu lar e da sua vida é nosso objetivo. Então, boa tarde, novamente aqui no segundo bloco, Folha Educativa na TV para você. Hoje estamos aqui com o Dr. Pedro Aguiar, que eu agradeço de coração estar aqui conosco, dando
riquíssimas informações sobre essa questão de saúde que nós temos que ter, esse olhar que nós temos que ter. Então, Pedro, eu já vou começar com uma pergunta assim super estranha e interessante, e você vai destrinchar para a gente que é essa situação mesmo que incomoda tanta gente da oncologia no SUS, né? Sim, a oncologia no SUS, realmente a gente tem uma dificuldade com a crise econômica, muitas pessoas perderam emprego, e a gente sabe que a maioria das pessoas tinha um convênio por conta do emprego, a firma pagava o convênio, então o SUS hoje ainda vai aumentar a quantidade de usuários, e o SUS não tem condição de financiar o tratamento de todos os pacientes, né? Pois é. E aí a oncologia no SUS a gente tem um problema, porque a gente tem, na verdade, a gente tem dois grandes problemas, que eu não sei qual que é pior. O primeiro o indivíduo do SUS parece não ter o mesmo direito do indivíduo da saúde privada, que isso já seria uma coisa muito triste, por natureza. Seria ou né? Eu fico aqui nessa pergunta, mas tudo bem. E a gente ainda tem um outro problema mais grave, que dentro do SUS, o mesmo SUS não é igual. O mesmo SUS, um SUS não é igual ao outro. Se tiver alguma coisa, eu vou no seu hospital, né? E aí acabou acontecendo que o nosso volume foi muito grande e agora a gente acabou tendo algumas dificuldades, a gente teve que começar a limitar o acesso só para os pacientes internos. A gente recebia uma demanda muito grande de pacientes externos, a gente teve que começar a segurar um pouco essa demanda só para os pacientes da instituição ou os que forem referenciados pela Secretaria de Saúde, para a gente poder conseguir arcar com o tratamento. Restringindo isso, outras pessoas ficam de fora do programa. Acaba ficando, porque se a gente, infelizmente não tem como a gente fazer uma assistência 100% porta aberta num nível de excelência, né? O Brasil também tem que ter esse olhar, né? Aqui nós somos críticos na Folha Educativa na TV. A gente acha que realmente esse olhar aí para a saúde, que está precária no nosso país todo, tem que ser revertido. Né? A gente entende, quer e acredita que isso vai melhorar. Sim. Né, porque as pessoas, elas têm que ter essa igualdade. Não é porque você tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Você tem que ter essa acessibilidade de ter a oportunidade. Eu acho que não é nem acessibilidade, é a oportunidade de se tratar. Sim. Né? E isso foi uma coisa que eu vi muito quando eu estava lá no Royal Mars, em Londres, porque lá a saúde ela é 100% socializada. Então é como se fosse o SUS para todo mundo. E lá eles não têm tratamentos que eu tenho, por exemplo, lá no hospital que eu trabalho do SUS. Eles não têm. Alguns anticorpos, algumas vacinas que são mais caras. Eles têm a quimioterapia básica, padrão, antiga. Mas tem para todo mundo. Não falta nada para ninguém. Não falta uma seringa, uma agulha, pelo uma menos equipe. É igual para todo mundo. E nunca falta nada para ninguém. Não falta um exame, não falta um especialista, não falta consulta. Ninguém fica na fila. É onde a gente quer chegar. Exatamente, né? Aquele arroz-feijão, mas tem arroz-feijão para todo mundo. Ninguém fica sem, ninguém fica na fila esperando, ninguém morre na fila esperando, né? Então, como eu ia falando, Pedro, a minha filha também lá na França, ela teve um tratamento quando ela ganhou a bolsa para fazer o trabalho dela de Sorbonne, ela teve um tratamento gratuito médico em todos os sentidos. Quer dizer, lá na Europa é assim. Sim. Quase todos os países Quase são todos os assim. países a medicina é social e por isso eles se preocupam muito com questões de custo-efetividade, né? Até que ponto vale a pena pagar um tratamento? Porque na oncologia, infelizmente, a gente ainda não tem um tratamento que promova a cura para todas as doenças. Então, às vezes, a gente consegue ganhar alguns meses aqui, alguns meses ali, e aí eles ficam calculando na ponta do lápis até onde vale a pena pagar esse tratamento ou não. Que é uma preocupação que eu acho que a gente precisa começar a ter aqui no Brasil também, que nossos recursos são limitados e a nossa medicina está ficando cada vez mais socializada também. Mas lá, o que tem para um, tem para todo mundo. Ninguém morre na fila esperando. A gente precisa ter essa consciência aqui e esse trabalho aqui também. Você falou de vacinas, eu queria que você, porque você tem um trabalho sobre esse negócio de custo de vacinas contra o câncer de pulmão ou alguma outro tipo, essa questão de vacinas, fala mais sobre isso pra gente. As vacinas contra o câncer, elas são um assunto assim que estão sendo um assunto do momento, elas foram eleitas pela Sociedade Americana de Oncologia como o assunto do ano em 2014, 2015, vem sendo todos os anos. É engraçado, a gente chega no Congresso americano, quando você vai na plenária e está tendo uma plenária de câncer de pulmão, qualquer neoplasia, você consegue entrar, sentar, assistir sua aula numa boa. Chegou a plenária de imuno, você tem que chegar com meia hora, 40 minutos de antecedência, que você não consegue. É o assunto do momento. É o assunto do momento. Então explica aqui para a Folha Educativa na TV. Basicamente, as vacinas contra o câncer, a gente chama de vacina, mas são anticorpos, né? Como a gente já usa vários anticorpos para tratar vários tumores já faz alguns anos. Mas esses anticorpos eles são especiais por quê?
eles sinalizam para o sistema imunológico as células tumorais. Porque as células tumorais, como elas derivam do próprio corpo, elas conseguem escapar do sistema imunológico. É uma das maneiras que o câncer faz para sobreviver. Ele precisa escapar, ele é uma célula estranha ao corpo, porque ele desenvolve algumas mutações que o sistema imune seria capaz de perceber. E aí é muito importante então para o câncer ele se silenciar no meio das células de defesa. Ficar ali escondidinho. E ele consegue fazer isso muito bem. Só que hoje a gente já conseguiu descobrir então esses anticorpos que sinalizam para os linfócitos, aquela célula é tumoral, vai atrás e pode matar aquela célula. Tá, aí você já evita o problema. Isso, e na fonte. a gente consegue uma eficácia maior, a gente consegue uma toxicidade, né, um efeito colateral menor, porque aí não cai cabelo, não vai dar aquela náusea, né? Mas o que a gente observa é que isso tudo, esse mundo maravilhoso, é um mundo maravilhoso para um número limitado de pacientes, né? Que a gente ainda não sabe quais são. Né? Então não são para todos, né? Não, ainda. Não são para todos. Então, tem vacinas agora para as meninas, né? Não nessa casa do câncer de pulmão, mas a gente vê aí essas campanhas que estão sendo feitas de vacinas para colo do útero. Isso, essas vacinas do HPV, né? Essas daí são fundamentais, né? Porque o HPV ele é um câncer prevenível com a vacina do HPV e é uma medida relativamente barata. Ele é detectável precoce, então é inadmissível uma mulher morrer de câncer de colo de útero, né? A gente tem como fazer a vacinação, a gente tem como descobrir o câncer de uma maneira precoce. E mesmo assim, no Brasil, ele é o terceiro maior, é o terceiro que mais mata as mulheres. É uma coisa muito triste. Então, precisamos conscientizar, né, as mulheres sobre esse cuidado anual aí que ela precisa ter, não é isso? Isso. E está sempre vistoriando mesmo. Sim, né, é fundamental. É fundamental porque a taxa de cura muda completamente. Quando você descobre uma doença inicial, as taxas de cura são 99%, 98%. E o tratamento não é sofrido. Às vezes é só uma raspagem, uma pequena cirurgia, ou uma radioterapia com um pouquinho de quimioterapia. Agora, quando a doença é avançada, quando você consegue curar, você vai ter que fazer doses mais altas de quimioterapia, o tratamento é mais sofrido, então vai gastar mais dinheiro, né? Então é muito complicado. E aí você não vai conseguir atingir 98%, 99% de cura. Quando você conseguir atingir 30%, 40%, foi muito. Porque até esses planos cobrem uma parte, né, Pedro? Outra parte você tem mesmo que pagar particular. Sim, existem dependendo do tipo. Muitos planos empresariais são planos de coparticipação. E essas vacinas contra o câncer, por exemplo, o grande problema, essas vacinas novas, não essa vacina do HPV, que ela é uma vacina de prevenção. Essas vacinas de tratamento do câncer. Principalmente essa aqui que a gente está falando do câncer de pulmão. Isso. Elas, por exemplo, no Brasil, ela só é aprovada para melanoma e para câncer de pulmão. Então o convênio só é obrigado a pagar por lei melanoma e câncer de pulmão. Se não for detectado isso, então... Aí a pessoa vai ter que pagar. Mesmo acionando a justiça, ela tem uma chance de ganhar, deve ganhar. O custo de uma vacina dessa é quanto, Pedro? Gira em torno aí, por cada aplicação, vai girar em torno de R$20 mil. Uma aplicação. E aí a pessoa precisa de 2 aplicações por mês, uns R$40 mil, então, por mês. Tá. E aí o problema é que se a pessoa acionar a justiça e ganhar, o seguro tem direito de acionar a pessoa depois. E não rever. E consegue ganhar, porque se não está na indicação de bula, liberado pela Anvisa, o seguro tem chance de ganhar, o convênio tem chance de ganhar e a pessoa vai ter que ressarcir o convênio. Quer dizer, para o povo mesmo é bem complicado isso. Eu acho que a gente tem que ter bastante cautela, né? Algumas neoplasias, por exemplo, próstata, mama, a gente está numa fase muito inicial ainda, as vacinas ainda não mostraram uma eficácia muito boa para essas duas neoplasias. Vocês fazem as pesquisas. Exatamente, a gente sempre começa com os pacientes que não tem o que fazer. Tá. Aí mostrou um benefício, a gente vem para aqueles que já podem... que acabaram de descobrir a doença. E assim a gente vai indo. Tá certo. Agora, nos Estados Unidos, as vacinas já estão sendo usadas para câncer de rim, câncer de cabeça e pescoço, câncer de bexiga. No Brasil a gente ainda está um pouquinho atrasado, a gente está só no melanoma e no câncer de pulmão. Agora, mama e próstata, que são os dois mais importantes, os dois que as pessoas ficam mais perguntando, infelizmente a gente ainda não tem, nem nos Estados Unidos, é só dentro de contexto de pesquisa mesmo. E os resultados, pelo menos para mim, não me mostraram ainda muito satisfatórios, não. Que coisa, né? Então vocês têm que continuar pesquisando muito. Tem que continuar. Muito. Você tem um trabalho aí que eu queria que você falasse um pouquinho, Pedro, que é sobre um material educativo para o EJA de saúde, que foi há um tempo atrás, na sua época de faculdade. Fala pra gente sobre isso. Esse foi na época da faculdade, era uma atividade de extensão universitária, e que a minha universidade ela tem um foco muito forte em pesquisa e extensão universitária. São duas coisas que a Unifesp investe muito. E aí, na época, até eu era bolsista desse projeto, e a gente preparou um material educativo
com uma linguagem mais acessível possível para esses jovens e adultos que estavam na educação aí média ou até fundamental. E era interessante ver as questões dessa população, porque eles tinham questões assim muito fundamentais, mas eram questões muito importantes por outro lado. Ou seja, o que a gente concluiu com isso? Que às vezes perguntas muito fáceis de responder são justamente as perguntas mais delicadas e que mais podem mudar a vida dessas pessoas. Como, por exemplo, que pergunta? Eles perguntavam, por exemplo, o tipo de alimento que um diabético pode comer ou não pode comer, o tipo de alimento que uma pessoa que transplantou o rim pode comer ou não pode comer. São perguntas ótimas essas. Isso, perguntas do dia a dia, fáceis de responder. Eu já queria essa resposta para mim. São perguntas assim que a gente responde rapidamente e que para eles podem ter diferença, porque às vezes um diabético, só com ele controlando a dieta dele, ele pode precisar de menos insulina, ter menos complicação, por exemplo, tirando os açúcares, por exemplo. Tirando as partes de massas brancas. Isso, se alimentando várias vezes ao dia, numa quantidade menor, né, de 3 em 3 horas, não ficando muito tempo sem comer, porque o jejum prolongado estimula a hiperglicemia. Já ganhei uma consulta médica. É. Eu estou pré-diabética. Então já estou aí fazendo minha consulta aqui ao vivo para vocês. Exatamente. Então, isso é uma coisa muito importante. Então foi um estudo muito legal porque a gente conseguiu perceber as necessidades dessa população. E a gente viu que as necessidades não são grandes e que, por outro lado, são coisas que, se a gente se atentar, a gente pode resolver alguns problemas, né? Quantas pessoas talvez aí não estão precisando de doses altas de insulina ou talvez até tendo complicações do diabetes por uma questão de não saber se alimentar direito, talvez. A alimentação é fundamental, Sim. né, Pedro? Para tudo. Sim. Eu gostaria muito de agradecer, Pedro, a sua participação aqui, porque nós informamos as pessoas sobre isso, né? Além de você ter ganhado um prêmio, e eu aqui estou dando aqui a Folha Educativa na TV, está aqui muito feliz em poder te dar os parabéns, né? Obrigado. E você é um exemplo para os jovens, né, da nossa cidade, aqui, da Baixada toda, e quem sabe de outros lugares do nosso país, que pesquisa, Sim. que estuda, que trabalha, que acredita que o nosso país tem jeito, né, Pedro? Sim, e uma coisa que eu vi esses dias sobre publicação, mas eu acho que vale para tudo na vida, que a maior parte das portas vão estar fechadas. O que a gente precisa é não parar de bater. Porque uma hora a porta vai abrir, né? Então... E às vezes a gente escreve um artigo, a gente acha que o artigo ficou maravilhoso, você manda para a primeira revista, não, segunda, não, terceira, não. Continua e às vezes você fica um ano para conseguir publicar um artigo que você acha que está a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Isso. E isso acontecia com Einstein, né? Albert Einstein tinha problemas para publicar os artigos deles, então o importante é não parar de bater. Uma hora a porta vai abrir e talvez seja aquela porta que você mais está precisando que abra para você. Muito obrigada, muito obrigada. Ficamos aqui hoje com essa delícia de programa com o Pedro, falando sobre saúde só para você. Armazém São Judas Tadeu, especializado em comercialização de produtos naturais. O Armazém São Judas Tadeu oferece uma diversidade de produtos naturais da mais alta tecnologia e procedência para apoiar sua maneira de se alimentar e viver melhor. Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 404, Vila Belmiro, Santos. Telefone 13-3394-0373. Armazém São Judas Tadeu. Estar pertinho do seu lar e da sua vida é nosso objetivo. Solo Viaggio Pizzaria, aqui tem muitos sabores, atendimento, qualidade, ambiente familiar, tudo que você gostar. O sabor da tradição em 2 endereços, no Canal 2 e na Ponta da Praia. Disque 0800 12 19 17. Solo Viaggio, a tradição faz a diferença. Solo Viaggio Pizzaria.